Entre os primeiros nomes da Ars Goetia, ocorre uma mudança silenciosa. Saímos do poder como imposição régia e entramos no poder como perícia cirúrgica. Marbas, quinto espírito, apresenta-se como o leão que se faz homem, mas o fascínio real mora no que ele faz, não no que ele aparenta. Hoje mergulhamos em fontes, lapsos e simbolismos para descobrir por que esse presidente é, antes de tudo, o arquivista do diagnóstico, da técnica e da metamorfose. Um convite para trocar fantasia por método crítico, afiado e sem anestesia. Antes de qualquer evocação dramática, vale olhar o rótulo que os manuscritos apresentam. Sob o nome Marbas lemos: presidente quinto na ordem, manifestado como leão que vira homem, com 36 legiões sob comando. Mas o item decisivo está na coluna das competências: revelar doenças ocultas, curar quando convém, ensinar artes mecânicas e transformar formas. Em vez de prometer ouro ou paixão, o texto promete diagnóstico e método. Menos espetáculo, mais engenharia do invisível. Esse detalhe muda completamente a expectativa do leitor atento. Para situar Marbas, precisamos situar o livro que o abriga. A Ars Goetia integra o Lemegeton, compilado na Inglaterra entre os séculos 17 e 18 a partir de cadernos esparsos, notas renascentistas e ecos medievais. Não nasceu acabado. Foi costurado, copiado, remixado em cada mão que o transcrevia. Por isso, quando dizemos "o texto afirma", lemos mosaico de versões. O que sobreviveu é catálogo, não crônica, registro frio das funções. E quem busca aventuras épicas, escolhe o gênero errado. O formato de catálogo reflete a mentalidade burocrática que crescia na Europa protestante. Tabelas, índices, listas de metais, plantas, planetas e, claro, entidades. O mago torna-se arquivista, numerando forças como um bibliotecário cósmico. Assim, Marbas recebe cargo de presidente, número de legiões e lista de competências, tal qual um dossiê militar. Ler esse trecho é encarar uma ficha técnica, não uma lenda oral. O prodígio cede lugar ao protocolo, e o leitor troca espanto por estudo comparado dos verbetes. A entrada diz, em latim hesitante, Marbas magnus leo, statim sumit effidiem hominis. O ponto alto é a oposição dramática entre corpo animal e inteligência humana. Num relance surge o princípio alquímico do solve et coagula. A ferocidade se dissolve na linguagem. A linguagem condensa a força em ferramenta. Não por acaso, litografias o mostram metade fera, metade erudito, como se cada rugido nascesse acompanhado de um diagrama mecânico. Essa tensão prepara o terreno para suas futuras funções cirúrgicas. O leão, nos bestiários medievais, simboliza calor, sangue e vigilância. Disse que dorme com olhos abertos. O humano representa logos, didática, cálculo. Quando o Grimório afirma que Marbas alterna tais figuras, entrega uma lição. A cura exige tanto instinto quanto linguagem, coragem para encarar a ferida e método para estancar o sangramento. A metamorfose não é truque de palco, mas alegoria de raciocínio encarnado. O rugido vira pergunta. A resposta surge como diagrama sobre a carne, unindo selva e laboratório. Passada a iconografia, abrimos a coluna dos ofícios. 4 verbos saltam da página: revelar, curar, ensinar, transformar. Eles aparecem em versões inglesas, latinas e francesas, apesar dos caprichos dos copistas. Todos descrevem processos, não prodígios instantâneos. Marbas não constrói castelos. Ele descasca problemas até restar o núcleo mecânico, e só então indica como refazer a engrenagem. É o engenheiro da anatomia e da alma. Sua fama como espírito médico resume a ideia: conhecer antes de intervir, medir antes de decidir. Comecemos pelo diagnóstico. Os grimórios declaram que Marbas pode revelar a natureza de qualquer enfermidade, seja do corpo ou da mente. No século XVII, quando febres varriam cidades e a medicina hesitava diante do microscópio, isso soava como ouro.
Mesmo hoje, há sempre algo oculto sob o sintoma, falha estrutural fora do foco. Invocar Marbas é pedir um raio-x das causas invisíveis e admitir que, por vezes, a doença somos nós. Só ver a raiz já inicia a terapia. O olhar clínico antecede qualquer promessa de cura. Surge então o verbo curar, apêndice natural do diagnóstico. Algumas cópias garantem que Marbas confere saúde perfeita. Falta clareza se entrega o remédio, ensina o protocolo ou só aponta a trilha. A lógica da época da peste era simples. Descobrir a causa é meio caminho para prescrever correção. Na leitura psicológica, cura vira reeducação. O espírito sinaliza o desvio, mas quem sofre precisa reposicionar engrenagens. Segura mais de cirurgião que de santo pedinte em silêncio e cobra disciplina após o bisturi simbólico. Chegamos às artes mecânicas, tema que causa confusão. No vocabulário setecentista, inclui carpintaria, hidráulica, metalurgia, mas também anatomia, dissecação e cirurgia. Não é aula de escultura decorativa, e sim domínio do fazer preciso. O espírito molda a mente operária que enxerga engrenagens visíveis e invisíveis. Marbas entrega o manual de peças, não o troféu pronto, exigindo mãos sujas de graxa conceitual. Cada lição soa como um martelo na bigorna. Dura, porém capaz de fundir o caos em estrutura coerente. A função mais vistosa é mudar formas. Alguns copiistas anotam que Marbas pode moldar corpos a bel prazer. Quadrinhos e jogos adoram a leitura literal, mas o sentido hermético fala em reconfigurar sistemas, adotar nova pele conceitual quando a antiga limita o movimento. Marbas surge como especialista em prototipagem veloz de si mesmo, provando que evoluir é engenhar outra versão da máquina viva. E são valiosa num tempo de identidades editáveis, que trocam forma com cliques, mas raramente repensam o fundamento. Nas leituras luciferianas, que entendem Lúcifer como metáfora de lucidez, Marbas senta-se no trono do olhar clínico. Não oferece conforto, mas uma clareza que arde como lâmina. Revelar doença não é apenas falar de febre, é denunciar vício, crença torta, engrenagem enferrujada do hábito. Seu rugido torna-se holofote sobre a rachadura estrutural. Quem chama por ele pede ver fissuras ampliadas, ouvir o estalo da peça fraca antes do colapso. É conhecimento que não negocia com a vaidade. Prefere a mesa de autópsia ao salão de espelhos. Essa claridade cortante faz de Marbas uma luminária incômoda. Iluminar aqui não é abraçar, mas abrir. O buscador que espera consolo recebe um relatório de falhas. O leão rasga a cortina. O homem anota medições com frieza de engenheiro. Fora da fantasia, a salvação proposta é trabalho. Trocar peças, alinhar eixos, limpar resíduos. Quanto menos teatral o milagre, mais real a reforma. Nesse choque entre expectativa e precisão, reside o valor terapêutico. Aprender dói. Quem espera aplauso ouve apenas porcas apertando no escuro. Perguntar como é Marbas, em essência, exige separar fato de projeção. O dado seguro, um grande leão capaz de assumir forma humana. Todo o restante, cor de aura, gosto por incensos ou sotaque, mora no terreno das suposições artísticas. Isso não invalida a vivência pessoal, apenas a situa como interpretação. Tal franqueza protege o pesquisador do auto-engano e o praticante da frustração. Com poucos fatos, oferecemos poesia, não prova. E poesia ilumina apenas quando ninguém a confunde com ata notarial. Chegamos às histórias de contato, terreno onde fé se mistura a marketing. Vasculhando arquivos, vemos que testemunhos antigos são raríssimos e quase sempre apócrifos. O verdadeiro boom ocorre no século XX, quando ocultistas, romancistas e fóruns online transformam cada sigilo em persona pop. Marbas vira guru de autodiagnóstico, com relatos de sonhos felinos e palpites clínicos. Fascinante, sim. Historicamente frágil, pois carece de documentação sólida. Confundi-las com prova é trocar folclore por fato. Erro de método fatal.
Podemos organizar esses registros em 3 gavetas. Primeira, descrições grimoirísticas impessoais focadas em cargos e funções. Segunda, comentários esotéricos oitocentistas e novecentistas, ricos em estilo, pobres em fonte primária. Terceira, narrativas contemporâneas espalhadas por blogs, podcasts e redes, onde Marbas surge como consultor terapêutico on demand. Juntas, as gavetas formam história cultural, não arquivo clínico. Cada camada exige perguntas próprias. Ao catálogo, crítica textual. Ao ocultista, contexto. Ao internauta, ceticismo e sociologia aplicada. Considere o relato típico de um fórum. Alguém, exausto por dores difusas, desenha o sigilo de Marbas antes de dormir. Sonha com um leão que rosna para a xícara de café e acorda certo de que a cafeína sabotava seu sono. Abandona a bebida, melhora e publica a história como prova. O padrão se repete: obsessão, sonho diagnóstico, ato de coragem, alívio. Mito moderno operando como roteiro terapêutico, não como estatística. É parábola, não laudo. Inspira, mas não dispensa exame médico. A eficácia reside no sentido atribuído ao gesto. Por que o espírito de diagnóstico e engrenagens aparece tão cedo na lista goética? O período que cunhou esses selos vivia a fusão entre 2 paixões: anatomia humana e mecânica de precisão. O corpo dissecado e o relógio eram faces de um mesmo enigma. Marbas encarna essa convergência, tratando o homem como dispositivo ajustável. Ao catalogá-lo, os copistas registraram o sonho de controle racional sobre a matéria viva e social. Seu título de presidente consagra a fé no saber que conserta. Uma esperança técnica aplicada à alma. Reunindo as peças, vemos Marbas como paradigma de 3 atos: detectar falhas, instruir correções, redesenhar formas. Nada de castelos voadores ou tesouros reluzentes. A maravilha aqui é compreender. No turbilhão digital, a lição permanece. Antes de procurar culpados, rastreie o mecanismo. Antes de rezar pelo milagre, gire a chave inglesa. O leão lembra urgência. O homem oferece método. Juntos, perguntam o que faremos com o diagnóstico recém-aberto. Ignorá-lo é aceitar ruídos. Ouvi-lo é iniciar reforma libertadora. Encerramos nossa jornada pelo 5º nome da Goetia. Marbas recusa poções fáceis e entrega perguntas com dentes, diagramas de reparo e silêncio operacional. Se você o convoca, prepare-se para ouvir o rangido das próprias engrenagens e decidir tapar os ouvidos ou empunhar a chave. Na encruzilhada entre consolo e lucidez, o velho presidente ruge pela última vez, lembrando que coragem é pré-requisito de toda a cirurgia da alma. Que parte de você precisa ser redesenhada antes que rompa de vez? A resposta cabe ao engenheiro que dorme no teito.